Cláudia Cury do canal Mrs Crochê. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como se faz o ponto Príncipe de Gales. Ficou muito parecido com a trama de alguns tecidos muito usados no inverno, em lãs. Como vocês podem notar aí que eu estou colocando a foto para vocês compararem como que no crochê ficou parecido realmente com o ponto Príncipe de Gales. Eu vou usar cores menos contrastantes porque o escuro é muito difícil para mostrar para vocês, né? E eu vou usar a agulha 6mm para fazer esse trabalho. E mais uma coisa, existem duas maneiras de se fazer esse ponto. Com fio conduzido, que eu vou ensinar primeiro para vocês. E existe uma outra técnica que vocês podem utilizar até mesmo em outros pontos. Se você quiser fazer com fio conduzido, que realmente é mais simples, você nem precisa assistir o vídeo todo, você só assiste o começo para aprender como se faz esse ponto. Mas se você quiser aprender essa técnica, para economizar linha, porque se você vai fazer um trabalho muito grande, o fio conduzido você desperdiça muita linha que ela vai seguindo por dentro da trama, né? Então aí vocês que sabem como vocês querem fazer. Para esse trabalho nós vamos fazer múltiplo de 2 mais uma corrente. Então eu vou fazer aqui minhas correntes, um tamanho que eu acho que fique uma amostra legal para vocês. E volto daqui a pouquinho. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então esse vai ser o tamanho do meu trabalho, você faça do tamanho que você quiser. E agora eu vou acrescentar mais uma corrente, que a gente não vai introduzir pontos, né? Ela vai ser só para dar a altura da carreira. Agora a partir da segunda, a da agulha não conta, pula apenas uma, a partir da segunda, pegando aqui a parte de trás apenas, você vai colocar um ponto baixo. Você vira aqui bem atrás da segunda, olha, tem esse gordinho aqui, você introduz a sua agulha, busca lá de trás, termina o ponto baixo. E no próximo você vai fazer um ponto alto. Cuidado para não pular nenhum, tá, gente? Introduz, busca lá de trás e tira de 2 em 2. E é isso que nós vamos fazer nessa primeira carreira toda. Nós vamos alternar um ponto baixo e um ponto alto. Terminando aqui a primeira carreira, faltam 2 correntes para eu introduzir pontos. Vou fazer, então, acabei de fazer um ponto alto, vou fazer um ponto baixo no próximo e um ponto alto no último, olha. O baixo. Nesse ponto, quando a gente trabalha assim com o fio conduzido, a gente sempre, todas as carreiras, nós vamos começar com o ponto baixo e terminar com o ponto alto. Então, olha, comecei apenas o ponto alto, fiquei com 2 argolas aqui na agulha e eu não vou terminar o ponto alto aqui. Eu vou terminar o ponto alto com a outra cor. No caso aqui, a rosa. Então, terminei o ponto alto. Vou fazer uma corrente para virar o trabalho, porque a gente vai começar agora com o ponto baixo. Lembra que eu falei, a gente vai sempre começar com ponto baixo e terminar com o ponto alto. Agora você vai, para fazer o fio conduzido, você vai pegar a linha cinza e vai levar junto com você. Olha, você coloca aqui por cima, onde você vai introduzir o seu ponto. Então você tem que passar por baixo dele também, dessa linha também. Pula, a da agulha não conta, pula a primeira que você fez aqui, que é a correntinha da virada apenas, e no seguinte, você introduz, passa por cima, por baixo das 2 alças e por baixo da cinza também. Olha lá. Busca lá de trás, termina o ponto baixo. E agora no seguinte, um ponto alto. E o próximo, um ponto baixo. Vai alternando da mesma forma que nós fizemos a primeira carreira. Chegando aqui no fim da segunda carreira, quero dar 2 dicas para vocês. Uma delas é sempre que você chegar no fim de cada carreira, você puxa essa que você escondeu por dentro da trama, tá? Porque ela fica emboladinha aqui, olha, vocês vão notar que eu vou puxar, ela vem um pouco, olha. Tá vendo? Mas não puxa demais, senão o trabalho começa a encolher. Depois que você der essa puxadinha, você abre um pouquinho, tá? Se o seu trabalho for muito grande, uma manta, alguma coisa assim, não espera chegar no fim, não. Senão fica difícil de você puxar. Você trabalha um pedaço, dá uma puxadinha, ajeita para também não encolher muito.
né? Não pode, nenhuma das duas coisas pode acontecer. Nem o trabalho, você puxar muito e ele começar a franzir, e nem ficar sobrando aqui a linha que está passando por dentro. E outra coisa, outra dica que eu quero dar, quando você for trabalhar com fio conduzido, mantenha as duas linhas separadas, ou uma à sua esquerda e outra à sua direita, ou em dois recipientes separados, que fica mais fácil, elas embolam menos, tá? Então faltam 2 pontos aqui, eu fiz o ponto alto, vou fazer o baixo no próximo, e o ponto alto nesse que é tombadinho aqui nessa segunda carreira, passando por baixo das duas linhas e por baixo da cinza também que eu estou carregando. Vou começar o ponto alto, tirar 2 e agora eu vou trocar de linha novamente. Eu vou deixar a rosa de lado, vou finalizar o ponto com a cinza. Faço uma corrente para virar o trabalho e agora nós vamos levar a rosa junto com a gente, da mesma maneira que nós fizemos a carreira anterior. Pula uma corrente, na seguinte o ponto baixo, passa por baixo das duas alças e por baixo da linha que você vai conduzir, termina o ponto alto e o próximo já é, termina o ponto baixo e o próximo já é o ponto alto. Eu vou terminar essa carreira aqui e volto para mostrar para vocês como que é a outra maneira. Eu fiz algumas carreiras para vocês também, depois que eu fizer a outra forma, perceberem como que fica igual o acabamento aqui, tá vendo? Esse eu não fiz com fio conduzido. E olha como fica muito parecido, tá vendo? Não altera muito. E uma outra dica, faça sempre número ímpar de carreiras, para você começar e terminar com a mesma cor, senão fica esquisito. Pensa se aqui terminasse com rosa, tá vendo? Não fica tão bonito. Já vou fazer aqui o último ponto alto dessa carreira. Faz uma corrente e corta as duas linhas. Puxa aquela rosa um pouquinho, tá vendo? E agora é só esconder as linhas. Então agora eu vou ensinar para vocês a outra maneira da gente fazer esse ponto. Bom, para essa outra maneira a gente começa da mesma forma, tá? Número par de correntes, fui contando 1, 2, 1, 2, 1, 2, cheguei num tamanhozinho que eu acho que dá para mostrar para vocês e agora eu vou fazer mais uma, que a gente não vai introduzir pontos. Mesma coisa também para começar. Na segunda, lá atrás, um ponto baixo e um ponto alto na seguinte. E vamos alternando, mesma coisa, um baixo, um alto, até o fim da primeira carreira. Terminando a primeira carreira com o ponto alto, lá na última corrente. Agora é o seguinte, você termina o ponto alto normalmente, tá? Ó, terminei, vou puxar para não ter perigo de soltar e vou virar o trabalho. Agora, eu vou prender a linha na agulha, a outra cor. Vou introduzir bem aqui onde eu terminei este último ponto alto, eu vou introduzir a minha agulha lá no ponto, esse mesmo que eu terminei, e vou buscar a linha lá de trás. E vou passar direto, vou fazer um ponto baixíssimo, para prender a linha ali, tá vendo? Agora eu não vou carregar a cinza comigo, puxa grande para não ter perigo de soltar a cinza, tá vendo? Para não desmanchar. E agora eu vou trabalhar apenas com a rosa. Vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo nesse mesmo que eu prendi a linha, olha. Então aqui agora, no próximo, eu vou fazer um alto. E no próximo, o baixo. Lá no finzinho da segunda carreira, vai revezando a mesma coisa, tá? Um alto, um baixo, um alto, um baixo. Lá no finzinho dessa segunda carreira eu volto. Terminando a segunda carreira, fiz o ponto alto, vou fazer o baixo e terminar essa última carreira, essa segunda carreira, com o ponto alto, pegando as duas alças. Termina de fato o ponto alto, puxa
E agora você não vira o seu trabalho. Agora você vai trabalhar, voltar a sua agulha para aquele cinza, para a primeira cor. Agora vocês estão vendo esse primeiro ponto rosa aqui? Nós vamos começar a terceira carreira fazendo um ponto baixíssimo dentro dele. Ó. Baixíssimo. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, que vai contar como o primeiro ponto alto dessa carreira. E no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? E no próximo um alto e agora a mesma coisa. Um alto, um baixo, um alto, um baixo. Porque, na verdade, essa carreira é como se a gente estivesse trabalhando ao contrário. A gente não terminaria com o ponto alto. Por isso que a gente começa agora com o ponto alto. É um pouco estranho, né? Porque daquela outra maneira a gente começou e terminou. Todas as carreiras a gente começou com ponto baixo e terminou com ponto alto. Agora, essa carreira a gente está fazendo ela como se fosse ao contrário, né? Se a gente estivesse trabalhando daqui para lá, a gente começaria com o baixo e terminaria com o alto. Então, como a gente vai trabalhar nesse sentido, a gente começa com o alto e termina com o baixo. Finzinho da terceira carreira, fiz o ponto baixo, vou fazer o alto no próximo. E nesse último, onde está saindo a linha rosa que eu puxei, eu vou fazer o ponto baixo. Mesma coisa, puxa grande para não ter perigo de desmanchar, vira o seu trabalho, introduz a sua agulha na rosa. Tá vendo? Ficam muitas linhas, por isso que eu falei, não é muito fácil no começo, mas depois que você pega o jeitinho, vai embora mesmo, rapidinho, quando você vê o trabalho já tá grande. Agora nós vamos começar a quarta carreira. Você vai fazer um ponto baixíssimo neste primeiro cinza aqui, onde você terminou aqui esse ponto cinza, você vai introduzir ali e vai fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes, 1, 2, 3, e o ponto baixo no próximo, igualzinho à carreira anterior. O alto no próximo e o baixo. Então a gente começou também com o ponto alto nessa carreira. E vamos terminar com o ponto baixo. Então lá no fim dessa quarta carreira eu volto. Quando você chegar no fim dessa quarta carreira, eu acabei de fazer o ponto baixo. Eu vou fazer o ponto alto aqui nesse último ponto que eu tenho. E dentro dessa corrente aqui, as 3 correntes que a gente iniciou a carreira anterior, no mais de cima eu vou fazer o ponto baixo. Termina, tá vendo? Começamos com o alto, terminamos com o baixo. Essa quarta carreira, puxa, e agora também não vira o seu trabalho, porque ele já está no sentido que você trabalha, né? Aqui, a cinza. Então, você coloca a agulha e agora nós vamos começar a quinta carreira. Gente, se o seu trabalho, se as linhas começarem a enrolar uma na outra aqui perto do seu trabalho, é só você girar o seu trabalho. Peraí que eu girei pro lado errado. Você gira que elas desembolam, tá? Porque isso realmente acontece. Mesmo você trabalhando com elas separadas, aqui perto do trabalho, às vezes elas enrolam. Agora você volta, então, a agulha para cinza. Passa a sua linha por baixo aqui da sua agulha, olha, que fica mais fácil de você trabalhar. E aqui, nessa primeira, no mais de cima dessa linha das correntes, dessas 3 correntes, nesse mais de cima, antes desse ponto baixo aqui, porque aqui nós vamos introduzir o alto. Aqui você faz um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo que você está. Terminou o ponto baixo, o próximo é o ponto alto. E agora nós vamos revezar da mesma forma que nós fizemos todas as carreiras. O baixo, o alto. Começamos essa quinta carreira com o baixo. Então agora eu tenho 2 pontos
Fiz o alto aqui, vou fazer o baixo no penúltimo e o alto no último, onde eu terminei a rosa, olha. Tá vendo? Faço o alto. Sempre que a gente terminar com um, a gente começar com um, a gente termina com o outro. Terminei a quinta carreira. E agora nós vamos continuar fazendo da mesma forma, repetindo as carreiras 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, até chegar à altura que a gente quer. A carreira 2, puxa aqui, né? Vira o seu trabalho, volta para a rosa, onde a gente terminou essa daqui, a gente introduz a agulha, faz o ponto baixíssimo, para posicionar a linha, né, onde a gente precisa. Faz uma corrente, o ponto baixo nesse mesmo, e no próximo um alto. No próximo baixo. Terminando aqui, o que é a repetição da segunda carreira, né? Vou terminar com o ponto alto no último. Puxa, não precisa virar o trabalho, porque essa daqui já está na posição que a gente trabalha. Vou começar a terceira carreira agora. Lá naquele primeiro ponto baixo que eu tenho aqui em cima, eu vou fazer o ponto baixíssimo para posicionar a linha ali onde eu quero e 3 correntes, 1, 2, 3, que vai contar como o primeiro ponto alto. No seguinte, o baixo, no próximo, o alto. É a sétima que eu estou repetindo a terceira agora, né? Lá no fim, eu volto. Fim dessa que é a repetição da terceira carreira. A gente começou com um ponto alto, então vamos terminar com o baixo aqui, lá onde eu terminei com a rosa. Puxo, rodo o trabalho, e agora a gente volta para a rosa. Vou fazer a repetição da carreira 4 agora, fazendo um ponto baixíssimo aqui onde a gente terminou com a cinza, para posicionar a linha. Faz o ponto baixíssimo e 3 correntes. 1, 2, 3, que é considerado ponto alto, certo? E no próximo, o ponto baixo. Vai revezando, alto, baixo, alto, baixo. Terminando aqui a repetição da quarta carreira, começamos com o ponto alto, então vou terminar com o baixo. Aqui eu fiz o baixo, eu vou fazer um alto e o baixo. Nessa quarta carreira, o baixo a gente faz nessa linha das 3 correntes, a mais de cima. Se você ficar na dúvida, você vira que você vê bem as 3 correntes aqui atrás, tá vendo? 1, 2, 3. É nessa do topo que você vai fazer o ponto baixo. Puxa, e agora vamos fazer a quinta e última da repetição. Lá no topo das 3 correntes, né, na mais de cima, faz um ponto baixíssimo, uma corrente, o ponto baixo nesse mesmo, no próximo o ponto alto. Vou terminar essa que é a repetição da quinta carreira e volto para mostrar para vocês como ficou o trabalho. Essa quinta carreira a gente começa com um ponto baixo. Então, nós vamos terminar com o alto. Fiz o alto aqui, o baixo aqui nesse penúltimo e o alto lá onde a gente terminou com a rosa. Pronto, quando chegar na altura que você quer, do tamanho que você quer, você simplesmente faz uma corrente, corta apenas essa, né, a cinza, no caso aqui, e puxa. E faz a mesma coisa com a rosa. Faz essa corrente, corta a sua linha. Aqui. E aí é só esconder as linhas. Vou esconder fora da câmera e já volto.
Pronto, escondi as linhas. Esse eu fiz com o método do fio conduzido, para vocês verem aqui as laterais, tá vendo? E esse eu fiz daquela outra maneira. Esse daqui ficou um pouquinho maior porque eu quis mostrar as carreiras 2, 3, 4, 5 duas vezes para não ficar dúvida nas viradas. Mas as laterais ficam bem bacana também, tá vendo? Esse ponto é uma graça, reversível, né, como eles falam. Bonitinho dos dois lados. Espero que vocês tenham gostado desse ponto, que realmente ele é muito, muito lindo. Então é isso, gente. Assinem o canal se vocês ainda não assinaram. Clique no sininho para receber as notificações e compartilhem os vídeos. Grande abraço para vocês. Tchau!